Meus amados e queridos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Chegando até você com o terceiro vídeo do nosso seminário Ide e Pregai. Isso mesmo, terceiro vídeo. Vai aqui nos cards que está a aula do primeiro e do segundo vídeo, né? Primeira aula e a segunda aula. Vai aqui nos cards que você vai ver, tá bom? Você está no canal do missionário Paulo André. Hoje a terceira aula do nosso curso Ide e Pregai. Vem pra vinheta! Muito bem, meus amados, você que está chegando agora, eu já te peço, tá certo? Se inscreva no nosso canal. Você que está nos ouvindo ou assistindo pela primeira vez, se inscreve aí no nosso canal, deixa aqui o teu legal, o teu joia, tá bom? Compartilha nos grupos este seminário, que outras pessoas possam aprender um pouco sobre evangelismo e missões, tá bom? Então quero te convidar agora para a gente fazer a leitura oficial. Isso mesmo. Vamos ler agora a leitura oficial da nossa terceira aula. Se você tem uma Bíblia, pegue a sua Bíblia em nome de Jesus, acompanhe conosco o texto áureo da nossa terceira aula. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, e vamos estar lendo até o versículo de número 3, tá bom? Livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, até o versículo de número 3. Esses três versículos tomaremos por base esta leitura oficial, que diz assim a palavra do Senhor. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e, olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondia o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Muito bem, meus amados e queridos, acabamos de ler esse texto maravilhoso, o texto da palavra de Deus, Isaías, capítulo de número 53, o versículo de 1 até o versículo de número 3. Tomando por base esse texto, quero falar a terceira aula que nós estamos dando, com o tema Missões nos Salmos e nos Profetas. Esse será a temática da nossa aula. Missões nos Salmos e nos Profetas. Você que está aí agora, diz, eu quero uma estratégia. Tenha calma, são 17 aulas. Ei, são 17 aulas. Eu estou aqui ensinando a você, primeiramente, o que estava no coração de Deus. Se você tem nos acompanhado aqui desde a primeira aula, então a primeira aula nós falamos missões, um projeto do coração de Deus. A segunda aula que tivemos foi o Deus de Israel é missionário. Observe que eu estou tentando trazer uma estrutura da visão de Deus para com a humanidade, tá bom? A partir do projeto que estava no coração de Deus. Segundo, comissionando Abraão, comissionando Moisés para as suas tarefas de trabalhos missionários. E agora nós vamos observar o Deus de Israel nos Salmos, principalmente nos Salmos e principalmente nos profetas, missões nos Salmos e nos profetas. Observe que missões, amados, você que está me ouvindo agora, preste bem atenção. Missões é o fruto da preocupação divina para com o pecador. Esse é o grande intuito do trabalho missionário. Esse é o grande intuito da evangelização. É levar essa palavra, essa preocupação de Deus para o coração do pecador.
Observe que as mensagens que vão estar contidas nos Salmos e nos profetas vão demonstrar para mim e você a intensa ação missionária de Deus. De quê? De buscar, resgatar e salvar o homem que se havia perdido. Então observe comigo, primeiro ponto da nossa lição. O Deus missionário se revela nos Salmos. Primeiro ponto, o Deus missionário se revela nos Salmos. Vamos verificar o que está registrado da ação missionária nos Salmos. Primeiro Salmo, o Salmo de número 2. Nos primeiros 5 versículos do Salmo 2, podemos perceber a preocupação humana do salmista. Talvez coroado rei de Israel recentemente, neste salmo, Davi ele assume a nação de Israel que estava dividida e estava dispersa pelo fracasso do rei Saul. Podemos observar que este Salmo 2 é um salmo messiânico. Anote essa expressão, messiânico, tá bom? O Salmo de número 67 agora. Observe que o Salmo de número 67, de acordo com esse salmo, todos os povos e nações, inclusive reis, príncipes, governantes, juízes da terra, são objetos da graça do Senhor, são objetos da misericórdia de Deus, são objetos da obra missionária do Senhor Jesus Cristo. É a ação de Deus. Se você observar o Salmo 67, versículo 1 e 2, reflete o compromisso e a promessa abraâmica de que abençoar os povos, nações, além de Israel, por intermédio da fé. Observe que os salmos em relação à obra missionária são salmos que têm a intenção de restauração. Vem comigo agora para o Salmo de número 96. Salmo 96. Este salmo é um dos mais belos hinos de ação de graças. Inserido no contexto saltérico, por sinal, muito cantado pela cristandade nos nossos dias. Fez parte do programa cerimonial por ocasião do translado da Arca da Aliança da casa de Obed-Edom para Israel. Em meio a cânticos, em meio à adoração, em meio aos louvores neste cortejo real, a arca seguia. Observe que nesse contexto espiritual, em meio a esta festa, neste clima festivo, o Salmo nos revela o grande interesse missionário de Deus, não só para Israel, mas para com todos os povos. Observe que a palavra terra neste Salmo aparece em vários versículos. Podemos perceber 3 enfoques no Salmo 96, que são 3 convocações. Primeira convocação, do versículo 1 ao versículo de número 6. Cante ao Senhor, porque Ele é grande. Um missionário que leva a palavra de Deus aos povos e nações tem que falar a grandeza de Deus, quem Ele é, a grandeza do nosso Deus, a maravilha do nosso Deus. Segunda convocação, neste Salmo, versículo 7 ao versículo de número 9, tributem ao Senhor, porque Ele é glorioso. Fale da gloriosa presença de Deus. Fale da gloriosa manifestação de Deus. Terceira convocação, versículo 10 ao 13. Adorem ao Senhor, porque Ele é justo. 3 convocação. Primeiro, Ele é grande. Segundo, Ele é glorioso. Terceiro, Ele é justo. E Ele é o justo juiz que peleja
por justiça. Terceira aula, e estamos nesse primeiro ponto, o Deus missionário nos Salmos. Que coisa linda! O Salmo revela o zeloso Deus missionário. Com o quê? Com visão, sentimento e o seu grandioso amor abrangente para todas as nações. É o Deus missionário dos Salmos. Meus amados, depois dos Salmos, vamos entrar agora no Deus missionário que age por meio dos profetas. Vou ser bem objetivo nesse ponto. São 3 missionários que nós queremos falar aqui agora. Observe, segundo ponto aqui, olha. O Deus missionário age por meio dos profetas. Os profetas de Deus foram instrumentos para interpretar a vontade do povo, predizer acontecimentos, ensinar e operar milagres. Essa foi a função dos profetas. Agora entenda-me bem uma coisa agora. Primeiro, o Deus do profeta Isaías, ele é missionário. Observe o capítulo 6, a chamada de Deus na vida de Isaías. É isso? Capítulo 6, a visão que ele teve. E a pergunta de Deus, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías respondeu, eis-me aqui, envia-me a mim. Observe que Isaías é conhecido como profeta messiânico. Observou a palavra Messias? Observe agora, Isaías é conhecido como profeta messiânico. Por que, pastor? Primeiro, porque ele foi usado por Deus para falar da encarnação do Messias. Se você abrir a sua Bíblia no capítulo 7, versículo de número 14, temos a promessa da ação missionária de Deus por meio do milagre do nascimento virginal de Jesus. Observe que Deus fala profundamente ali do grande missionário que haveria de vir e estaria conosco, Emanuel. Emanuel, o Deus conosco. Por que Isaías é chamado de o profeta messiânico? Porque ele profetiza exclusivamente, primeiro que você viu aí, a encarnação, e agora ele usa muito o termo Messias, que no hebraico é Mashiach, que quer dizer o ungido de Deus. Jesus é o Messias prometido a Israel. E Jesus veio com uma grande missão para este mundo. Observe que Jesus veio com esta grande missão. Observe que nesta missão, Isaías profetiza no capítulo de número 9, versículo 6, até o versículo de número 7, observe que ele vai usar aí, olha, 5 nomes importantes que vai estar sobre o menino. Isso mesmo, sobre o Messias. Ele é chamado de maravilhoso, conselheiro, aleluia, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. É a visão messiânica de Isaías acerca do Messias. Observe, em terceiro lugar, Isaías profetiza sobre o ministério de Jesus. Ele fala muito bem lá no capítulo de número 2, do versículo 1 até o versículo de número 7, o profeta retrata o servo missionário, incumbindo da tarefa que só o Messias poderia executar. Isso mesmo, ministério do Messias. Quarto, Isaías fala da crucificação do Messias. Isso nós acabamos de ler em Isaías capítulo 53. Se você ler do versículo 1 até o versículo de número 12, você vai ter toda a visão da crucificação de Jesus. Ele recebe uma inspiração divina, Isaías.
E nessa inspiração divina, o profeta anteviu o que? O grande episódio do Gólgota. Ele percebeu que para a realização da missão salvífica de Jesus, deveria ter um projeto na eternidade. Já estava projetado na eternidade esse projeto que viria através do Filho. E o Filho deveria passar pelo crivo do que, pastor? Do crivo do sacrifício cruento. E este sacrifício, o nosso Jesus, inocente, pagou pelos pecados dos outros. E ele se alegrará com o fruto do seu sacrifício, com o fruto da obra missionária. Talvez você esteja numa obra missionária, talvez você está passando por um crivo, talvez você está passando por algo que está lhe deixando triste, talvez abatido, talvez você está triste, abatido, desanimado e quer algo de Deus. Mas olha, trabalhe, continue trabalhando, porque você vai ver o fruto do teu trabalho em nome de Jesus. Amém? Vamos observar agora o segundo profeta. O Deus do profeta Jeremias é missionário. Num tempo de grande crise espiritual em Israel, o Deus missionário comissionou o profeta Jeremias, tanto para Israel como para as nações gentílicas. Jeremias capítulo 1, versículo de número 5. Deus colocou nos seus lábios poderosa e corajosa mensagem sem limites e sem fronteiras, para reinos e nações, para arruinar e destruir, mas também para plantar e para edificar. Observe como Deus, o Deus missionário, comissiona o profeta Jeremias. Coloca palavras nos seus lábios, para que ele proclame e pregue a palavra de Deus, pregue a palavra, todos os modos, o importante é ser boca de Deus. Observe que Jeremias, ele anunciou a remoção das coisas velhas, o estabelecimento de uma nova aliança no reino de justiça e paz do Messias. Observe que trata-se do reino que brota do trono de Davi, cujas bênçãos se estenderão a todos os povos. É o Deus do profeta Jeremias. Vamos agora para o terceiro profeta. O Deus do profeta Jonas é missionário. A ação missionária de Deus não tem volta. Jonas vai a Nínive. Ele recebe a mensagem, recebe a missão. Em vez de ir cumprir essa missão, ele fugiu. Pegou o barco, foi-se embora. Não quis saber do plano de Deus para Nínive. De repente, vem uma tempestade, sobressai sobre aquele barco. Quem estava no barco lá na popa? Jonas, querendo fugir dos propósitos de Deus, da missão de Deus. Neste momento, Deus está falando comigo e com você. Ei, missionário, não adianta fugir, não adianta correr, não adianta se esconder, não adianta dormir. Deus vai em busca de você, porque é você que Deus quer se utilizar para realizar a sua tarefa. Como fez com Abraão, como fez com Moisés, como fez com o profeta Isaías, como fez com o profeta Jeremias e agora com o profeta Jonas, trazendo para os nossos dias, é também comigo e com você. Você está querendo correr? Escute, veio tempestade, os marinheiros, e agora? Onde sobreveio isso? Joga daqui, joga de lá, joga para lá. Chama Jonas também para reunião. E Jonas cai em si que o problema daquele episódio era ele. Lança-me. E quando lançou, houve bonança. E o peixe agarra Jonas e leva para o destino. A Bíblia diz que Jonas prega ali 3 dias, arrependimento, trazendo a palavra de Deus, trazendo mensagem de esperança, trazendo mensagem de Deus. Então, em Jonas, observamos a ação de Deus. Primeira ação é que Deus escolhe quem Ele quer. E quando Deus escolhe, não adianta eu correr, não adianta eu me esconder, Ele vai.
cumprir os propósitos dele. Ei, missionário, não corre. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus fazer. Faça como disse Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus fazer na tua vida. Deixa Deus ministrar na tua vida. Não te preocupa com os ninivitas, que são mal, ferozes. São homens de índole má, que mata, que esquarteja. Não te preocupas. Se Deus te enviou para lá, Ele vai cuidar de você. Ele não vai deixar você perecer. Deus não vai te deixar perecer. Eu concluo dizendo, nesta pequena aula, nessa terceira aula, que Deus, Ele não mudou. Ele quer comissionar missionários. Ele é o Deus dos salmos e é o Deus dos profetas também. Concluo, se você observar toda essa nossa dissertação, essa nossa palestra que tivemos hoje, nós podemos observar o plano missionário de Deus. E qual é, pastor, o plano missionário de Deus? É revelado nos salmos, ele age pelos profetas e ele prevê extensivas bênçãos a todos os povos no reino de Cristo. Eu te espero para a quarta aula, tá bom? Vou estar te esperando aqui para a quarta aula, e a quarta aula já vamos tomar uma dimensão maior. Vamos falar da grande comissão nos evangelhos. Eu te espero na quarta aula. Que Deus te abençoe e que esta aula tenha servido para você, o seu crescimento, para você ver o Deus dos salmos, para você observar o Deus dos profetas, principalmente Isaías, Jeremias e Jonas. Deus te abençoe, te guarde e que faça prosperar a tua vida. Continue abençoando e orando por nós, tá bom? Esse que vos fala, missionário Paulo André, você está no nosso canal. Se inscreva, abençoe esta obra em nome de Jesus. E voltamos na quarta aula. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.